E hoje vamos falar e tentar entender um pouquinho das razões do medo. Por que a gente sente medo? O que é realmente esse sentimento? E o que faz a gente perder o medo da vida? O que faz a gente perceber que o medo é uma ilusão? Porque a gente entende no conceito, a gente pode entender na teoria que o medo é uma ilusão e que esses sentimentos negativos que a gente tem derivam do medo, mas como praticar esse conceito? Como realmente fazer a gente perder o medo? Porque a gente pode achar que a gente está aprendendo, achar que a gente não está sentindo medo, mas sempre tem uma coisinha. E eu acho que até a gente realmente não entender o conceito e não praticar isso, que eu vou falar aqui para vocês, o que eu faço para perder esse medo, a gente vai estar sempre se vendo diante dele. Se a gente realmente for sincero com a nossa análise da nossa mente, dos nossos pensamentos, a gente vai perceber sempre a presença do medo. Então, como eu venho fazendo com vocês aqui nesse vídeo, juntando todas as linhas que eu venho estudando, principalmente um curso em milagres, principalmente o material do 7, vamos falar um pouquinho do que é o medo. Então, eu coloco aqui que o medo é uma emoção, certo? Isso não é novidade para ninguém, mas é uma emoção poderosa que tem a capacidade de influenciar muito profundamente a realidade de qualquer pessoa. Então, com base no medo, a gente muda todo o curso da nossa vida. Quando a gente começa a aprender a lidar com ele, e não ver mais o medo, não se esconder mais do medo, e de fato enfrentar ele. E quando eu falo enfrentar, eu falo em um estado interno, enfrentar mentalmente o que é o medo para nós, a gente começa a mudar a nossa forma de vivenciar a vida. Não é só a nossa forma de criar, mas a nossa forma de vivenciar o nosso dia a dia. O medo é uma forma de energia mental que pode moldar e distorcer as percepções, afetando tanto a saúde mental quanto a saúde física. Então, o que é o distorcer as percepções? O medo, ele fala pra gente que o que é real é a ilusão, o que é real é o que dá, eu ia falar o que dá medo, mas o que é real é o que assusta, é o que tira de nós, é o que falta, O medo, ele trabalha com essas armas. O medo, ele muda a nossa percepção da realidade, principalmente da realidade da qual nós fomos criados. O medo, ele faz a gente olhar para a gente mesmo de uma forma totalmente distorcida. Um curso em milagres, pessoal, eu falo muito assim, que ele é uma ferramenta muito boa para que a gente consiga, através de entender os conceitos que eles colocam, que a Ellen Schuckman colocou no livro que ela foi recebendo, ele coloca de uma forma ordenada e passo a passo daquele material, começa a fazer a gente aprender a olhar para nós de uma forma amorosa. Eu costumo dividir assim, quando me perguntam, eu não classifico o que eu acho melhor, aquele material é melhor do que aquele, eu não faço esse tipo de comparação. Mas eu consigo, na minha percepção, filtrar o que foi melhor para mim encontrar um caminho e o que foi melhor para um outro caminho. Então, por exemplo, o 7 para mim, o material dele é esclarecedor, assim, ele mostra de fato como é a realidade, sem o dogma de misticismo, sem levar tudo para a espiritualidade, apesar que fala, nossa, mas é muito maluco o que ele fala, mas quando a gente chega numa base de conhecimento, que a gente percebe as coisas, a gente vê que não tem nada de espiritualista no negócio, porque são explicações... são explicações da produção da coisa, Você entende como que você cria a realidade. E um curso em milagres,
Para mim, ele tem uma pegada meio Seichonoye, assim, que faz a gente olhar para nós como ser, né? Como ser emanado. Então, ele deixa um pouco o lado da explicação mais racional para a coisa e ele te faz entrar em sentimentos. A linguagem do Um Curso em Milagres, para mim, por mais que pareça muito uma linguagem religiosa, mas ela traz um contato com o sentimento que a gente desenvolve por nós mesmos. Então, foi com esse trabalho interno e muito profundo que eu comecei com o Curso em Milagres, mas tinha bases também já de outras filosofias que falavam a mesma coisa, mas ele faz a gente se olhar de uma forma amorosa. E o se olhar de uma forma amorosa, para mim, é a chave da gente perder o medo da vida. Porque quando você se olha de uma forma amorosa, você entende o que é a força criadora. Então você para de se julgar, você para de sentir culpa por um estado de separação que é um estado ilusório. Então quando a gente fala na nossa evolução pessoal, não tem, na nossa expansão de consciência, não tem como a gente não levar em conta que a gente carrega o peso, a gente carrega a culpa de, como consciência, ter escolhido se perceber separado da fonte criadora. Isso é um fato para nós que estamos aqui como consciência manifestada. Então, uma consciência resolveu criar a ideia da separação e criou todo esse universo fisicamente orientado, onde a gente esqueceu da nossa essência espiritual, onde a gente esqueceu do nosso ser multidimensional e passou a se olhar somente como seres físicos. Então a gente perdeu a percepção do todo, a gente perdeu a percepção da nossa comunicação interna com a nossa centelha, como o nosso núcleo criador, porque ele está lá intacto, ele continua emanando mais consciência dele mesmo, que são personalidades nossas, mas a gente não olha para aquilo, a gente não busca mais na intuição conselhos, porque a gente perdeu a confiança em nós mesmos. E todo esse movimento vem da ideia da separação. Então, para falar num vídeo de medo e não citar isso como base, o vídeo ficaria incompleto. Porque é muito bonito falar que são emoções ilusórias e tal, mas aonde que está a criação disso? Aonde que está a base dessas ilusões? Porque é nela que a gente tem que ir para aprender a ressignificar as emoções ruins, as ilusões, uma por uma. E o medo, ele vem como o grande vetor que faz toda essa energia continuar se propagando. Então, por exemplo, a gente vê aí o quanto os governos têm interesse em manter as grandes massas no medo. E quando eu falo governo, eu não estou falando aqui das pessoas, eu estou falando em um outro nível, que é observar através desse outro nível nos traz uma percepção muito maior para nós. Eu não quero aqui falar do mundo lá fora porque não me importa. O que me importa no momento é trazer um conhecimento a um nível tão esclarecedor para nós que as minhas atitudes, sim, aí sim eu vou saber que eu estou sendo útil para o lá fora, porque não adianta ficar reclamando e não estar sendo útil. Então, quando eu falo no governo, né, e aqui eu incluo todos, tá? Toda essa grande massa que está no controle, eu quero que vocês aprendam a observar como eu observo. Eu vejo uma grande massa preta. E para mim, essa grande massa preta é ainda a parte maior dessa consciência que escolheu estar separada, que escolheu se perceber separada. É como se fosse o ego em sua grande maioria. É o que eu chamo aí desse governo, dessa massa preta que quer continuar mantendo as coisas como estão, porque ele criou a realidade dele que funciona para ele. Então ele vai manter essa realidade de acordo com o que ele chama de real para ele. As consciências que ainda estão que ainda estão interagindo e se reconhecendo nessa massa negra, nessa energia, aí é a escolha de cada um. Nós, acredito eu, e tenho certeza disso, fazemos parte dessa massa que já está clarificando.
É como se dentro dessa nuvem negra tivesse uma parte já esclarecida, uma parte que está clareando, porque está expandindo a consciência. E quando nós formos o maior número, a gente vai conseguir transformar esse ego. Então, o medo, ele ainda está sendo muito bem alimentado por essa grande parte que não quer mudar as coisas. Por isso que eu falei no vídeo passado, no vídeo sobre o ego, como a gente recebe essas influências que resistem à mudança. Quando a gente escuta, quando a gente está num período de mudança interna, que a gente escuta aquelas vozes que falam pra gente, para de fazer isso, não vai dar nada certo, a gente começa a ficar apavorado, né? A gente começa a não querer fazer mais movimento nenhum. Por quê? Porque ainda é a resistência de partes nossas, porque um dia vibramos também totalmente nessa parte negra, então tem aspectos de consciências nossas ainda nisso, e isso vem através das crenças, essa energia flui para o nosso campo através das crenças. Então, enquanto eu não tiver o controle dessa situação, eu posso vir a ser influenciada e acabar desistindo, me auto-sabotando. Aí a gente entende a autossabotagem. Eu estive conversando com eu nem sei como eu falo, uma ouvinte aqui do canal, uma amiga aqui do canal, né? Porque para mim nós somos uma grande família que está nesse movimento. E ela falou do quanto ela recebeu essa resistência em um momento em que ela estava aprimorando, se abastecendo de novos conhecimentos e o pavor que isso traz, né, para nós. E todo mundo passa por isso, né? Então, para a gente ver a importância da gente reconhecer que a gente quer mudar, mas que existe essa grande força também que vai fazer a gente sentir medo, a gente sentir pavor, enquanto a gente ainda permitir que isso aconteça. Então nós não estamos, eu tô falando isso, pessoal, pra gente entender o processo, para não desistir, porque de forma alguma existe uma energia que vai falar para mim o que eu devo fazer. Isso é uma característica que eu acho que nós temos que firmar cada vez mais. Pode ter a nuvem negra que for, mas quando eu aprendi a me reconhecer, não tem quem tire essa verdade de dentro de mim. Pode aparecer quem for que aparecer na minha frente e falar que eu tô falando besteira ou que o que eu tô falando não tem sentido. Eu não vou aceitar. Por quê? Porque o que faz sentido para mim é o que eu experimentei através dos meus sentidos. Então, eu tô falando isso por quê? Porque eu não quero que a gente perca tempo, porque para mim é uma perda de tempo a gente achar que a gente está sob o comando dessas energias. Não é isso que eu tô falando. A gente está reconhecendo essas energias porque a gente já perdeu o medo delas. Quando a gente acha que a gente está sob o comando, é porque a gente ainda tem medo. E se a gente ainda tem medo, é porque a gente ainda não está aprendendo a se reconhecer como nós somos. Inclusive, reconhecer que o medo ele é útil, sim. O medo tem a utilidade dele, como vocês vão ver que eu falo aqui, na nossa manifestação física. Então, vamos lá. A natureza do medo, em essência, é uma resposta natural e fundamental para a sobrevivência. Então, no entanto, quando é compreendido ou processado adequadamente, pode se transformar em um bloqueio que inadequadamente, né? E que limita o crescimento pessoal e espiritual. Essa parte aqui eu aprendi muito com o Seth, né? Quando ele fala pra gente aprender a olhar para as emoções negativas como uma forma de impulso, né? O que ele fala da raiva, que depois a gente vai falar em outros vídeos. E o medo, claro, ele é necessário para nossa sobrevivência física. Eu não vou me jogar num penhasco porque eu tô curiosa, eu não vou andar na beirinha ali das pedras, porque, ai, que bonitinho, que legal, que vontade de pular, eu não vou me jogar. Porque eu tenho medo que algo ruim vai me acontecer. É um instinto de preservação, é um instinto de proteção. Ok, nesse contexto ele é válido. Eu não vou sair acelerando meu carro igual uma maluca. Então, nesse contexto, o medo, cabe um certo medinho para que a gente se proteja, para que a gente proteja a integridade do corpo físico. Medo e as crenças. Os medos geralmente têm suas raízes em crenças distorcidas ou falsas. Quando acreditamos em algo que nos limita ou que nos faz sentir inseguros, criamos uma realidade que reflete essas crenças.
reforçando o ciclo do medo. Quando eu tô composta de crenças negativas, puxa, e o que é a natureza das crenças nesse estado de consciência que a gente está aqui manifestando? É a velha disputa de território do ego, é o velho toma lá da cá, é a crença na falta, a crença na dificuldade. Enquanto eu estiver carregada dessas ideias, enquanto eu acreditar que elas são reais, porque eu sou um ser indefeso, eu vou carregar medo sempre. Quando eu refaço essas ideias e principalmente quando eu entendo quem eu sou, eu perco o medo. Ah, Fernanda, o que é para você entender quem você é? Bom, quando a gente entende, mais ou menos, né, ou pelo menos quando eu juntei para mim, Fernanda, as peças que fizeram sentido no meu quebra-cabeça, de buscar, de tentar entender como que a gente criou isso aqui, como que a gente veio parar aqui e da onde a gente vem, eu entendo que, através da compreensão de como se cria a realidade, eu percebo que existe uma força que cria tudo que a gente vem a perceber. A matéria em si não existe, a matéria em si é energia em movimento. Então, quando eu entendo que tudo é energia e que tudo vem de um grande campo de energia, eu vejo que esse grande campo de energia está sempre criando, está sempre se expandindo. Né? Ele tem como evolução natural a sua autoexpressão e a sua sempre expansão. Aí eu começo a entender o que é o todo, aí eu começo a entender o conceito de Deus e o que realmente ele é. Quando eu entendo que eu venho desse oceano primordial de energia, eu começo a confiar que eu sou parte dele. E eu começo a perceber que todos os atributos que ele tem, eu também tenho, porque eu venho dessa fonte. Eu sou parte dessa fonte, estou me experimentando como consciência individualizada. Aí eu vou ter um núcleo que vai criar, eu vou ter uma centelha, enfim. Como isso vai se dividindo como se fossem camadas, aí é assunto para a gente falar mais na frente, mas o conceito é esse. Então, se eu tenho essa energia dentro de mim, e se eu entendo que eu não estou aqui pagando pecado nenhum e que a separação não existe, eu passo a me desbloquear. E aí eu passo a escolher o que eu quero pensar, o que eu quero sentir, porque eu reconheci esse poder em mim. E aí eu começo a ver que o medo não faz sentido nenhum, porque não tem força nenhuma que possa me fazer mal se eu decidir que ela não vai me fazer mal. Porque nós somos os co-criadores da nossa realidade. E olha que legal, porque eu sempre falo co-criadores. Porque eu sempre escutei falar co-criadores, o Hélio Couto sempre fala co-criador. Por que co-criador e não criador? Porque o criador é um só. O criador é essa energia primordial. E eu sou co-criadora por quê? Porque eu crio com ela. Eu tenho a minha intenção, mas a força da manifestação, a energia da manifestação vem dessa fonte. Por que eu vou ter medo? Se essa fonte, ela vai estar sempre mandando impulsos para minha sempre evolução, para minha constante evolução. A gente criou esse aspecto ilusório e a gente está trocando com esse campo da ilusão. Mas quando eu entendo que eu escolho, e através das minhas escolhas eu formo um novo campo, na verdade eu formo a intenção de me conectar com o campo certo, eu passo a mudar as minhas manifestações físicas, não importa aonde eu estiver materializado, ou aonde eu estiver me percebendo. Superando o medo. Pulei aqui, ó. O medo e criação da realidade. Os pensamentos e emoções moldam a nossa realidade. Se estamos constantemente focados no medo, atraímos situações que refletem essas emoções, perpetuando um ciclo de medo e limitação. Superando o medo. Devemos confrontar nossas crenças e reconhecer que elas não são verdades absolutas. Ele nos encoraja a usar o poder da mente para reprogramar essas crenças, substituindo-as por pensamentos e sentimentos de confiança, amor e coragem. Então, estou com medo de ficar sem emprego. Vou lá refazer minha crença sobre
a minha prosperidade, sobre o meu trabalho, o meu desenvolvimento. Tô com medo da morte. O que eu penso sobre a morte? Tô com medo da saúde física. O que eu tô carregando de emoção? O que eu não estou soltando que está me fazendo me manifestar no corpo físico uma certa doença, um certo incômodo, para que eu perceba aquela emoção, aquele sentimento e ressignifique isso de uma vez. Então, sempre o comando nas nossas mãos. Medo como ferramenta de crescimento. Aí vem a grande sacada. Sugere que podemos usá-lo como uma ferramenta para crescimento pessoal. Ao entender que tememos, podemos descobrir os aspectos de nós mesmos que precisam de cura e transformação. Sempre perguntar o porquê dos nossos sentimentos. Usar as emoções como um guia que vai nos levar a raízes de crenças que estão promovendo sentimentos ruins, para então encontrá-las e ter a oportunidade de ressignificá-las. Nada de projetar qualquer tipo de sentimento para debaixo do tapete, porque senão a gente vai nos poupar da cura de tudo aquilo. Então, assim, tô com medo? Não queira se sentir, não, mas eu tô com medo, mas eu já tenho conhecimento, eu não posso sentir medo. Não, olha pro medo. O maior passo você já deu, que é o trabalho de reconhecer as suas emoções. Isso é o mais importante para nós. Então, tô com medo? Vai atrás desse medo e tentar saber o porquê dele. Eu não sei se eu já comentei isso com vocês, eu acho que sim. Mas se eu for repetitiva, vocês me desculpem, mas é que cabe aqui essa experiência. Há um tempo atrás, eu tive 2 sonhos muito fortes, muito fortes. Que eu me vi dentro de uma caverna escura, eu acho que eu já falei isso assim, e que eu sentia um pavor absurdo. Eu sentia muito, muito, muito medo. E aquele medo não me deixava respirar, aquilo tava assim... Nossa, era paralisador, gente. E aí, no sonho, eu comecei a chamar por Cristo. Na época eu estava muito ligada com o curso em milagres e eu comecei a pensar, eu não vou sentir medo, eu não vou sentir medo. Cristo está do meu lado, Cristo está do meu lado. Quando eu fazia isso, iluminava. Recentemente, passado um bom tempo, eu tive novamente 2 noites seguidas desse mesmo sonho. Dessa vez eu não chamei por Cristo. Dessa vez eu olhei para essa situação de medo e eu fiz assim, pessoal. Tô com medo do quê? Eu tô carregando todo esse medo e todo esse pavor, mas eu continuo aqui. Eu tô parada numa caverna escura, ok, sombria, não vejo nada aqui dentro. Mas o que tá me acontecendo? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui comigo. E aí eu lembro de parar no sonho e apenas observar. E eu vi que eu continuei intacta. E aí eu lembro de falar assim pra mim mesma, poxa, eu tô com medo do quê? Se eu parei aqui e eu tô aqui, tô viva, tô respirando, tô com consciência. Aí eu me dei conta que o medo é uma escolha. Não tem nada me atacando aqui. Eu só tô aqui nesse escuro, mas a hora que eu quiser sair daqui eu saio. E eu não vou mais ficar presa aqui sentindo um sentimento que ele não tem nem base. Ele não tem mais fundamento. E eu lembro de falar pra mim, o medo pra mim não tem mais fundamento. Eu já sei que ele é uma ilusão fraca e tola, porque eu tô começando a ser a Fernanda que eu vim ser. Eu tô começando a olhar pra mim e reconhecer quem eu sou e quem eu quero ser. E sentir um amor tão grande por mim mesma que eu tenho uma certeza dentro de mim, pessoal, que nada pode me fazer mal. Nada pode abalar o meu estado de espírito comigo mesmo. Porque esse é o meu elo para sempre comigo. E com a força. Porque enquanto eu, como consciência, manter forte dentro de mim esse elo, eu me mantenho unificado. Porque quando eu reconheço que eu estive para sempre do lado do meu Criador, eu perco medo de qualquer coisa. E não importa onde a gente escolher estar manifestado. A gente tendo essa certeza dentro da gente, é como se Deus estivesse aqui, do nosso lado. Se abram para esse sentimento. Quando eu falei assim do amor próprio, ele é muito mais do que tudo que eu falei naquele vídeo, pessoal. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso, porque quando a gente sente isso, a cada minuto na tua vida, você vai olhar para a vida de uma forma diferente. Você vai ver beleza em tudo, em pequenos momentos, e você vai sentir amor por você em pequenos momentos.
Ah, uma coisa boba que eu vou falar pra vocês. Eu tava na academia fazendo exercício, aí tava lá naquela posição doida, e aí eu olhei pra cima assim, pra acompanhar o movimento, e aí vi as árvores que dava pra ver da janela lá do espaço onde a gente tem academia por aqui, e aí você fala, e eu lembro de falar, nossa, que lindo isso daqui, olha, eu tô vendo essas palmeiras, olha que coisa maravilhosa. E aí, no outro movimento, eu ia vendo o movimento do meu corpo, eu falei, nossa, olha a mobilidade que eu tenho. E olha que eu nem tenho tanto assim, mas enfim, eu falei, olha que legal esse movimento, esse ato que eu tô fazendo por mim mesma, esse carinho que eu tô tendo comigo. Nossa, que gratidão! E aí nasce na gente, sabe, uma gratidão em todos os momentos. E aí você volta, aí você vai fazer uma coisa para você comer, você tá pondo carinho naquilo, você tá pondo amor naquele ato. Porque a gente reconhece que só o que existe é o amor. Porque quando a força emana, ela emana com tudo isso, com todo esse cuidado, com toda essa vontade de que as suas criaturas se expandam em amor e cresçam cada vez mais. Então, quando a gente desenvolve em nós esse sentimento, o medo perde o sentido. Pode acontecer o que for, não tem mais sentido a gente sentir medo, porque a gente já está se compondo da verdade e da real verdade, da qual nós somos criados, pessoal. Essa é a nossa verdade, ponto final. Tudo que falar pra gente que é o contrário ou que não é bem assim é mentira, não aceitem. Reconheçam quem vocês são. Desenvolvam um amor por vocês mesmos. Que aí vocês vão ver como a vida se transforma. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.